A todos, bem-vindos ao Zitcast, um espaço dedicado a discussões sobre literatura, educação. E hoje a gente tem a honra de receber duas convidadas especiais. Aqui ao meu lado, André Viviana Tauba, nossa autora querida, escritora, tradutora, palestrante e contadora de histórias. Aqui, gente, ó. A André nasceu em Buenos Aires, Argentina, e mora no Brasil desde 1973. Formada em Química e mestra em Linguística, ela também estudou para ser radialista. Ela é presidente da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, a EILIJ, e ocupa a cadeira número 21 da Academia Teresopolitana de Letras. Corta isso, hein? Teresopolitana, de novo. Quem sabe faz ao vivo. Isso aí. Teresopolitana de Letras. Ela está lançando pela ZIT um novo livro chamado Ari Ossiri. E ela tem outros best-sellers no grupo. Como O Menino que Tinha Medo de Errar, Cafofo do Remeleixo, O Menino, né? Que é a Saula Souza, a Saula diretora de ensino do colégio, Que é a Saula Souza, a Saula diretora de ensino do Colégio Santa Mônica, terapeuta familiar e palestrante. Ampla experiência em gestão educacional e performance acadêmica no ensino básico. Saula é uma entusiasta da literatura infantil e adota diversas obras de Andréa em suas práticas pedagógicas. Muito obrigada, boa tarde. Gente, é um imenso prazer. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem uma pessoa dispensável aqui, sou eu vou deixar essas duas pessoas que tanto vivem a literatura infantil, o dia a dia das crianças, conversarem e ficarem quietinho aqui no meu cantinho, tá? Para iniciar nossa conversa, eu gostaria que vocês compartilhassem as suas perspectivas sobre a importância da literatura infantil na promoção da adaptação das crianças e do desenvolvimento emocional das crianças. Sim. Acho que antes de uma perspectiva, em relação ao desenvolvimento, seja ele cognitivo, emocional, relacional, socioemocional, ou através da literatura, eu acho que antes dessa perspectiva, eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre as expectativas. Excelente ideia. Porque o que mais a escola enfrenta em relação à adaptação é essa expectativa sobre uma vivência que irá gerar uma experiência. E é essa experiência que as pessoas criam as ansiedades. Elas, antes de terem essa experiência, antes de criar uma experiência através de uma vivência real, elas fantasiam situações que podem gerar ansiedade a primeira vez, não é? Ou está enfrentando um novo emprego como adulto, também vai gerar uma expectativa e também existe uma demanda de adaptação. O que muda é o contexto, não é? A história que está envolvendo, os personagens que estão envolvidos, porque na escola você vai ter um personagem X, Y, Z. As faixas etárias, mas na empresa você também vai ter. Sim. Não é? Quando você muda de emprego, como você muito bem trouxe esse exemplo. Sim. Então eu acho que, como você colocou aí, a perspectiva, eu usaria a expectativa. Uau. Topam. Nossa, super. Em absoluto. Em absoluto. E eu ouvindo vocês dois, né? É curioso, porque a gente sempre medita sobre esses assuntos todo ano, se lembra, né? O primeiro ano da criança lá no maternal 1, né? Como eu chorava na adaptação, né? Dos meus filhos, sou mãe de 2, agora adultos. Mas parece que foi ontem, E uma história que minha mãe conta, que é muito engraçada, né? Até hoje, ela se lembra de dizer assim, a primeira vez que você foi para a escola, simplesmente fez tchau, mãe.
E você queria ir para a escola, você não sonhei em ir para a escola, tanto que a escola que eu quero para mim, né, as crianças sabem que eu escrevi porque era o meu sonho de escola quando era criança, né? Então, a palavra adaptação, né? Quando a gente pensa em adaptação, eu fiquei pensando nesse termo, adaptação, e o termo resiliência, né? E outros termos que poderiam caber, né? Por que adaptação? A gente vai se adaptar a algo que já existe, né? Pensando nisso que você falou, algo que a gente não sabe o que é, mas ao mesmo tempo sabe o que é, porque, né, as famílias já passaram, a maioria das famílias que têm filhos na escola hoje já passaram em algum momento pela experiência da escolaridade da primeira vez que pisou numa escola, ou que mudou de escola, ou que mudou de professora, né? Porque tinha aquela coisa ai, agora eu vou mudar de professora, será que a professora nova vai gostar tanto de mim? Ou eu vou gostar tanto da professora nova como eu gostava? E quando passa para o Fundamental 2, que já são um monte de professores e um monte de matérias, né? Eu acho que tudo isso... A escola lida com isso e como a autora vê a percepção, de onde vem essa percepção. Caminhando para o assunto que você também trouxe como questão, muito importante, porque isso vai direcionar tanto as nossas escolhas, quanto as nossas expectativas, que eu estava exatamente falando sobre isso, não é? E como a gente vai lidar com novas situações, que tem o vínculo da palavra que ela estava trazendo, que é a adaptação. Quando ela coloca, não é, que muitas vezes a gente pensa que a adaptação acontece até por algo ou em algo que a gente já conhece, os papéis são distintos. Uhum. E quando eu trago a questão dos papéis, tanto para a escola, tá? E aí ainda não estou fazendo essa separação da questão do papel da escola, que é de escolarização, e do papel da família, que é mais amplo, que envolve uma educação num sentido da palavra de uma forma mais ampla. Mas eu estou trazendo para o âmbito da questão de quando você faz uma escolha, tem muito a ver com os seus valores. Então, e algo que você acha que conhece. Acha que conhece, exatamente. Por quê? A escola que eu estudei não é mais a mesma escola que eu vou matricular os meus filhos. Porém, a escola que eu vou matricular os meus filhos, ela precisa ter, não é? Que tenha construção de hábitos e de virtudes similares ao que eu acredito. E que seja um local que eu conheça, que eu tenha mais intimidade. Porque quem faz, trazendo isso tudo para a escola, tá? Fazendo um recorte na questão de uma educação de escolarização. Quem faz a escolha de uma escola de ensino básico, né? Entende-se que é a família. Não estou abordando dessa instituição para a escolarização no ensino básico, que são crianças e jovens, é a família. E a família, ela também tem as suas crenças na hora de fazer essas escolhas. Essas crenças são baseadas nos valores, nas virtudes, numa educação de origem. O que aquela família acredita que a adaptação ela vai acontecer naquela uma semana. Estamos, não é? Muita gente fala assim na escola. Estamos na semana de adaptação. Quem nunca ouviu isso? Não é verdade? Claro. Estou levando meu filho para a semana de adaptação. E entende-se que essa semana, quando uma pessoa fala assim, estou levando meu filho para a semana de adaptação, rapidamente quem escuta essa frase vai imaginar o quê? Quantos anos tem seu filho, se você escuta isso? O filho dela para a educação infantil, não é? Ali nas séries iniciais.
Mas eu também posso estar num processo de adaptação com um filho lá entrando na primeira série do ensino médio. E não somente porque ele mudou de escola, mas porque talvez aquela rotina da escolarização não está totalmente construída e adaptada e tem um vínculo com os valores que eu acredito e eu também prego lá na minha família. Isso é fundamental, né? Ter essa convergência. Porque eu acho muito difícil quando você Senão não você fica tem numa eterna adaptação e que, né? E algo assim sofrido. Para todos. Para todos. Eu não acho que a escola. Bom, eu também, assim, eu sempre achei a escola o melhor lugar do mundo, né? Eu adoro estudar. Que bom, né? Eu não entrei na escola. Depois que eu entrei na escola, eu não saí mais. Né? Nunca mais saí da escola, né? De aluna, já passei para professora, estou lá. Então, você falou a escritora, né? Quem me acompanha sempre vai ver assim, quando eu publico que eu estive numa escola, que eu estive com as crianças, eu sempre falo a mesma frase. Meus melhores dias são com elas, as crianças leitoras. E onde que eu vou encontrar, na maioria das vezes, as crianças leitoras? Nas escolas, né? Com certeza. Com a tua escola tem assim, uma relação de um amor imenso, porque é uma escola que tem um trabalho literário, sabe, de força mesmo, e de força de vinculação, que eu acho isso, assim, extraordinário, né? Assim, eu vivi experiências lindíssimas com leitores que eu peguei muito pequenininhos, com um menino que tinha medo de errar, segundo ano, e depois lá na frente leram um outro livro meu, por exemplo, Cafofo do Remeleixo, que já vai para o quarto, quinto ano, grandes, né? Que já tem 3 cabeças. Tem até uma memória, não só da literatura, mas memória afetiva, né? Memória afetiva construída. Então, eu entendo que tudo isso é uma forma de fortalecimento emocional, fortalecimento em termos de autoestima, de autoconhecimento, que são aspectos que, quando a gente pensa em adaptação, em resiliência, em vou ter que enfrentar algo novo, quando você tem um indivíduo leitor, mas leitor, né, que tenha isso dentro do seu dia a dia, entendendo que, nossa, por exemplo, né, a escola que eu quero para mim, já a gente fala tanto em escola, né, na escola que eu quero para mim, nenhum aluno risca carteira, nenhum aluno rabisca parede, nenhum aluno quebra cadeira. E todo aluno sabe cuidar do que tem na escola inteira, né? Então, esse sentimento de cuidado, né? A escola cuida de mim, eu cuido da escola, quem me cria cuida de mim, eu vou cuidar de quem, né, da minha família. Dessa interação dos valores. Tá tudo costurado. É um alinhavo, né? Não é separado. Não é separado. Então, assim, na escola que eu quero para mim não existe perseguição nem implicância, porque isso é falta de elegância. E briga é coisa chinfrim. O que é falta de elegância, né? Então, quando eu converso com as crianças, eu falo assim, gente, elegância é elegância nos gestos, não tem nada a ver com a marca da calça. Porque há muita confusão, né, no mundo que a gente vive, hiperconectado, criança em rede social, que eu particularmente sou muito contra. Eu estou muito feliz que agora a lei veio para ajudar, né? Sim, com certeza. Então, quando você tem uma literatura que reforça esses laços, né, eu acho que é um alinhavo muito afetuoso. Né? Você está trazendo agora aqui uma nova, né? Como a literatura pode contribuir nesse espaço de adaptação, independente da faixa etária, independente do ambiente. Eu sempre costumo brincar e muito lá na escola, tanto com o meu time pedagógico, como com o time docente, com as famílias. Nós temos um programa de literacia familiar na escola. A escola acredita muito na oportunidade que a literatura nos fornece de fazer a interação, tanto em temas que às vezes são difíceis de serem abordados, né, como conteúdos também, porque a gente aprende bastante através da leitura, obviamente, mas a literatura, nesse ponto da adaptação,
e é isso que eu levo muito na escola, eu acho que ela entrega uma oportunidade que é maravilhosa. É a gente poder usar um personagem, usar um livro para falar sobre algo que a gente deseja tratar. Não é? Então, quando você traz aqui o exemplo que você trouxe da escola que eu quero para mim, ou o exemplo que a gente usa, eu sei que eu já adotei tantos, então eu conheço bem de perto, né? E como a literatura é algo muito forte dentro do Colégio Santa Mônica e muito valorizado, eu E tenho na aqui, prática estou também, muito né? confortável nesse ambiente aqui com os livros. Mas, tanto no Menino Tem Medo de Errar, como no Cafofo do Remelês, como na escola, como em diversas literaturas, ela traz através de uma outra história, que não é a minha, entre aspas, não é? Assuntos que a gente vai oportunizar o debate desses assuntos no âmbito da escolarização, não é? Então, quando ela coloca sobre o ambiente da escola, sobre o que eu quero esperar dessa escola, que eu vou encontrar, são momentos que a gente tem a oportunidade de trabalhar, inclusive, antes de vivenciar a escola propriamente dita. Então, eu sempre falo, tanto com os professores como para as famílias, que o momento de leitura, tanto da literacia familiar, que é o momento de você construir essa leitura com as crianças no ambiente familiar, independente do tutor. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o avô, a avó, o primo, a tia, não é? O amigo. Você vai trazer situações que estão sendo proporcionadas através da literatura para o que a gente costuma viver na nossa realidade do cotidiano. E aí essa realidade do cotidiano passa a ser um pouco mais leve. Porque houve um espaço gentil de debate anterior. Exatamente. Fica menos assustador, fica menos ansioso, né? Gente, eu vou trazer um depoimento aqui de uma mãe, de uma criança de 4 anos. Ela me permitiu ler. O que interessa é uma mãe falando do seu filho de 4 anos, né? Não quem são as pessoas. Eu perguntei como estava sendo a adaptação, né? Como é que estava sendo. Ela falou, essa semana é a semana de adaptação, né? A ansiedade. Aí eu falei, e aí, como é que tem sido? No meu caso, como ele ama os livros, foi o que salvou. Ele chorou bastante, ao contrário de outros anos que ele nem ligava, desde bebê, né? Desde pequenininho. Acho que pensou que era algum tipo de vacina disfarçada, né? Porque nos últimos anos a gente tem falado muito sobre isso, né? Então, né, criança pequena, né, muitas vezes relaciona coisas que não tem exatamente né, uma realidade mais envolvida, mas que a criança fantasia que uma coisa tem a ver com a outra, né? Por isso que esses diálogos... Por isso que esses diálogos são tão importantes, para a criança poder materializar, dar contorno àquilo que ela sente e poder se expressar, porque para a criança é muito difícil, falta vocabulário, falta conhecimento ainda educacional. Vai ajudar muito nisso. Demais, né? Então, aí olha o que ela continua, aí a professora deu um livro novo e ele se distraiu. Hoje pegou 3 e colocou na mochila. Ou seja, o livro vai me salvar desse ambiente novo, né? Claro. Quando a gente também no coração da mãe, eu percebi no relato dela, e eu tive a oportunidade até de ouvir o áudio dela, que ela mandou um áudio também, complementando essa mensagem que ela mandou para a Andréia. No áudio você já percebe a voz da mãe, nesse caso, né? Mas que é do tutor, quem está acompanhando essa criança, com a ansiedade dela também mais controlada, né? Muito! E aí é lindo, por exemplo, né? Você pergunta, e a escritora, como fica? Uma vez eu recebi de uma mãe, eu tenho assim centenas de histórias, né? Ao longo desses 15 anos eu recebi histórias de escolas, histórias de mães que me procuram porque o livro chegou à criança e muitas vezes, claro, que pela escola, né? Eu conheci teu livro na escola do meu filho. Isso é uma frase muito, assim, recorrente. E eu quero dizer, gente, que
esse trabalho é de uma importância ter literatura na escola. Sim. É de uma importância, eu falo como autora, mas eu sei que para você, porque eu acompanho isso, como as crianças do colégio escrevem bem, se expressam bem, né? Que tem essa oportunidade de ler muito. Né? No mínimo, eles leem 4 livros por ano, né? Um livro por bimestre, além de todas as indicações que a gente faz durante o período, né? Então, a mãe me mandou, obviamente, sem mostrar o rostinho da criança, me mandou uma foto do menino dormindo abraçado com este livro. Abraçado, né? Então eu trouxe aqui o menino Pedro, eu trouxe aqui... O menino Pedro, tem que explicar, André. O menino Pedro é este menino, tá? Eu conto essa história, muitas escolas adotam o menino que tinha medo de errar, que tem tudo a ver com a adaptação. A adaptação independente da semana, né? Independente da semana ou da idade. Eu acho isso muito, muito bom. Quando a gente leva essa questão do novo, ou do medo que é real, né? E a gente estava até conversando sobre isso, minutos antes de começar aqui a nossa conversa pública. Nós estávamos dialogando exatamente sobre a importância de você não negligenciar esse medo, que ele é real. Sim. E muitos adultos, eu percebo isso na escola, né? As mães ficam muito mais tensas que as crianças, e obviamente isso passa, não é? Até antes da escola iniciar, aquele movimento que é feito nas famílias, né? Igual quando vai ter prova, né? Olha, amanhã você tem prova. Amanhã a criança nem sabe que amanhã vai ter prova. Mas aquela ansiedade que é natural. E é isso que eu estou trazendo agora, né? A questão, quando eu falo, o menino tinha medo de errar, eu acho que esse menino aqui não tem idade. Não tem idade, né? Porque esse medo, ele vai acompanhar e vai chegar na sua fase adulta. E o medo, ele é muito bom que exista esse medo. Mas a maneira como a gente vai lidar com esse medo é que vai ditar essa relação da expectativa que eu estava falando, essa relação da ansiedade em relação à confiança e por aí vai. Né? Você ia falar? E quem disse nessa aula que em uma semana vai acabar, a criança vai estar adaptada? Esse medo acaba em uma semana. Tem tempo para a gente conhecer algo. Exatamente. Né? Por isso que eu brinco com uma semana de adaptação. Gente, tem criança, tem pai. E aí era isso que a gente estava conversando, né? Antes de eu chegar aqui, eu falei com uma coordenadora no telefone. A gente estava caminhando para achar aqui a sala e a coordenadora no dia seguinte. Saulo, hoje eu tive algumas mães mais chorosas que ontem. Aí eu, engraçado, mães mais chorosas. Porque é uma realidade. Muitas vezes nós, que já somos adultos, não nos permitimos isso. Sim. Não é? E isso é uma construção também da família. Você está, né? Por mais que você escolha a escola, você trabalha as suas expectativas, você já tenha vivenciado isso, para você não é mais novo, como o André trouxe. Para você não é, você já estudou na escola. Sim. Mas aquela situação ali, você está num novo papel, não é? E aquele papel que a mãe assume, ou que o pai vai assumir, ou que às vezes uma avó, não é? Nossa, eu fico até arrepiada, eu sinto aquela dor no coração, porque eu como mãe também passei por isso. Né? Eu lembro quando eu entrei a primeira vez na creche para deixar minha filha mais velha, meu Deus, eu tive que ligar para minha mãe. A memória afetiva que eu tenho com suco de goiaba, e eu sei que a minha amiga, que é da creche, vai me ouvir, ela vai falar, foi verdade. Ela me serviu um suco de goiaba maravilhoso da fruta, que é uma creche maravilhosa, e eu não tomo suco de goiaba até hoje. Só em sentir o cheiro da goiaba, eu lembro o primeiro dia que eu deixei a Luísa na escola, eu falei, meu Deus, mas é uma escola maravilhosa, uma creche que eu amo, eu confio. E olha com isso tudo, a relação da expectativa trabalhada, a confiança. Eu sou diretora de pedagoga, terapeuta familiar, trabalhando tudo que era família de origem. E eu, quando me coloquei no papel, como a gente estava falando, né? De tutora, eu falei, meu Deus, eu estou entregando a minha filha. E é uma sensação que ela é real. E quando a gente entende isso como uma situação real, tá tudo bem. E quando a gente consegue dialogar sobre isso, porque
Assim, eu vejo muitas vezes as crianças. Uma vez eu vivi uma situação assim muito emblemática, assim simbólica mesmo, com a escola que eu quero para mim. Um menininho muito pequenininho, devia ter 3, 4 anos, talvez, da educação infantil. Eu contei a história e eu só via lá de longe o menino lá no fundo da sala fazendo assim, uma cara zangada, né? E eu olhando assim, eu acho que, né, pensando ao mesmo tempo, contando a história, pensando, esse menino acho que não está gostando, né? Eu sei que no final as crianças, não sei o quê. E esse menino veio com aquela carinha fechada mesmo, e fez assim, você, apontou o dedo, você, o que será isso? É criança ou é adulta? Dá para se enquadrar? Dá para você ter preocupação dele fazer essa classificação? Não é incrível isso? Mas você é criança ou é adulta? Você é adulta ou é criança? Quer dizer, quando a gente entra no diálogo por meio da literatura, é uma alma falando com a outra. E a gente consegue acessar, por exemplo, olha filha, é o teu primeiro dia, mas é o meu primeiro dia também. E você trabalhando esses livros, eles são reais. São reais. E compartilhar isso. Não é só você que não sabe o que vai acontecer. Eu também não sei o que vai acontecer, mas eu acredito que o melhor vai acontecer. Vai ser uma novidade muito legal. Uma novidade muito legal, né? Vai conhecer pessoas novas. Isso. Trazer o que realmente é algo que pode te trazer uma ansiedade, até uma frustração, sentimentos também que são ruins, que podem acontecer, não é? Fazem parte. Até para isso você vai estar melhor preparado. Porque o que antecede as situações, às vezes, são mais desafiadores do que a própria situação. Não é? É aquele vulgarmente conhecido como se. Mas e se eu chegar na escola e tiver um amiguinho que não vai gostar de mim? Mas e se? E que passa na cabeça de todo mundo. É a diferença entre o dragão e a lagartixa, né? Então me fala isso aí. Você vai esperando um dragão, chega lá e vê uma lagartixa, um negocinho desse tamanhozinho, mas que foi tomando asa, tomando vulto no seu subconsciente. Exatamente. Então, trazendo isso que você falou do dragão da lagartixa, é exatamente tudo que a gente usa antes, não é? Ou tudo que a gente cria antes das situações, e a adaptação é uma delas, né? A adaptação é uma das situações, pode ser uma reunião do trabalho, pode ser a apresentação de algo. Você pode estar tecnicamente muito bem preparado para aquilo. A mãe na adaptação, não, escolhi a escola certa, tenho certeza, não é? Estou aqui muito segura, já fiz a adaptação de 3 filhos, esse já é o meu 4º filho. E chega lá e desmorona tudo. Desmorona igual o coração bate mais forte. Por quê? A gente sempre fala, não é? Você tem 5 dedos e nenhum é igual ao outro. Então você pode ter 4 filhos, 2 filhos, e o filho também não é igual ao outro. E a gente estava falando sobre isso também, né? Mas o tutor também não é igual. A mãe não é igual. A mãe do primeiro filho não é igual à mãe do segundo filho. O pai do primeiro filho não é igual ao pai do terceiro filho. As relações estabelecidas são diferentes. Você não é igual com o primeiro filho, porque são pessoas, sim, distintas, e as relações são estabelecidas de maneira tão bem diferente entre os indivíduos, e o seu lugar também nessa história já é outro. São singularidades. Ontem você não é igual hoje, gente. Você imagina um ano depois. Ainda que você tenha um filho seguidinho, nossa, fiz a adaptação no ano passado do João e esse ano eu vou fazer do Pedro. Como então, é que eu estou me sentindo tão diferente? Expert de adaptação. Uma mãe profissional, né? Posso dar aula de adaptação. E não é assim que funciona. Como você no início colocou assim? E a escola? Gente, para a escola também não é igual. Nunca é, né? Por mais, olha, isso é muito legal que não seja igual. Que bom que não é igual. Eu falo assim, né? Gente, com certeza. Quantas oportunidades de assistir uma formatura eu já tive na minha vida? Eu fiz 50
né? Então vamos colocar aí 30 anos, eu comecei antes de 20, mas com 20, vamos colocar 20, 30 anos de escola. Imagina, pré-2, quinto ano, nono e terceirão, num ano, são 4 unidades atualmente, tivemos mais, e aí você tem tantas formaturas anualmente. Eu vou te dizer de coração, se eu paro hoje para assistir uma formatura, não é igual. Eu me emociono igual, eu fico assim, gente, mas eu devo ter um problema. Porque o que acontece comigo? Olha, eu sem saber o que está acontecendo, igualzinho a mãe, Exatamente. que vai falar, gente, vai começar a adaptação, vai chegar a semana de prova. Não é? E a mãe acaba com o mundo dela, briga com todo mundo, ou o pai, por que você está vendo televisão? Por que você está fazendo isso? Que amanhã tem prova? E essa mesma ansiedade. Não precisa ser assim, né? Não precisa ser assim. Mas a gente precisa, exatamente, meios, né? Caminhos. Encontrar, pensar sobre isso antes. Exatamente. É isso. Eu acho lindinho isso que você falou, né? Porque o Pula Pula eu escrevi com o Marcelo Pellegrino. O Marcelo, ele é professor de Ciências e Biologia há 42 anos, eu acho. E toda véspera, no primeiro dia de aula, ele fala assim, eu já sei que esta noite eu não vou conseguir dormir direito. Mas eu falo, mas por quê? Porque eu quero muito que meus alunos de amanhã gostem de mim. Eu quero que eles sejam felizes nas minhas aulas. Então, assim, eu fico sem saber. E eu, né? Então, tudo novo de novo. Todo ano é novo de novo. E isso é lindo e eu fico emocionada com isso, sabe? Eu realmente fico emocionada, porque eu acho que a vida é sobre isso, né? A vida, a literatura, a escola, as relações humanas, é tudo novo de novo, as histórias. Ai, mas já se falou de amor em milhões de canções, em milhões de livros, mas é tudo novo de novo, porque nós não somos as mesmas pessoas, né? O medo, a ansiedade, pela adaptação, por tudo que é novo, são sentimentos que são... Tá tudo bem sentidos, né? Exato. Exatamente. Agora, nós estamos começando esse ano com um programa socioemocional lá na escola. Ai, eu adoro. E a gente participou de uma formação, obviamente, algumas formações, e essa formação foi essa última formação antes do início das aulas, e a gente estava trabalhando exatamente isso, né? Você trabalhar as lideranças e esse autoconhecimento que você precisa se preparar para as situações. E como a literatura é valiosa, né? Cada um vai ter condição de se preparar de uma maneira e, obviamente, como a literatura nos ajuda para fazer isso. Não é? É uma janela para fora e um espelho para dentro. E uma das lideranças, por que eu lembrei disso quando você estava comentando agora sobre essa questão do primeiro dia de aula, né? Que tem um líder da leitura. Olha. O líder da leitura. E eu achei isso, primeiro que tem tudo a ver com a escola, né? Com a nossa escola valoriza muito essa questão da literatura, de dar conta de conhecer o que esse personagem sente, como ele está vivenciando as situações, porque eu posso estar vivenciando algo similar. E tem um projeto, o André conhece, que já teve N oportunidade de estar na escola e vivenciar isso também, que é o Amigo da Turma. E o Amigo da Turma, ele é um boneco, né? Como se fosse um boneco, era um boneco de pano, grande, usado com as crianças menores, que ainda estão nesse processo de aprender também o vocabulário, onde ele tem um diário de bordo que é construído pela família. Então, quando esse boneco, que ele é construído pelas crianças, né? Então tem características da personalidade dele, características físicas, então a cor dos olhos, a cor do cabelo, se ele é mais agitado, se ele é mais tranquilo, não é? Tanto características da personalidade como características físicas, ele é construído com as crianças, dá um nome, então o nome dele vai ser João. E o João ele vai passear na casa das famílias, na casa dos alunos. E aquela família que tem o João, amigo da turma, na sua residência, ela constrói o diário, que é o diário de bordo, de onde o João passou. E por que eu estou trazendo, lembrando disso? Que ele faz parte de um projeto do Programa de Literacia Familiar, sendo que é um livro
construído pela turma. No final, você tem o diário de bordo totalmente preenchido sobre as vivências do João na casa da Andréia, na casa do Natan, na casa do Céu, na casa da Sala, na casa de todo mundo, né? Que pertence àquela amostra ali, que pertence àquele grupo. Então, todas essas vivências, todos esses medos aparecem. Aparece o medo de altura, aparece o medo de dormir sozinho, que aparece de barata. E é interessante que não é o medo da saula, né? De ficar sozinha no quarto escuro lá. Não, mãe, não me deixa sozinha nesse quarto, apaga a luz, não, eu tenho medo. É o medo do amigo da turma. Então é a literatura, não é? Se colocando num lugar de oportunizar, como eu estava falando antes, né? De oportunizar esse debate sobre esse assunto e essas experiências. E eu agora, a gente está muito curioso para saber como as crianças vão se relacionar com o Ari. Né? É o filhote mais novo. Eu vou poder falar isso logo de cara, né? Porque eu já terei esse relato brevemente. Né? As crianças lá vão conhecer o Ari, né? E foi muito interessante quando a gente construiu esse livro, porque eu falei assim, não gente, mas o Ari, olha como o siri é um bicho muito peculiar, né? Que ele vive em mais de um ambiente. Ele vive em ambiente aquático, mas também ele vive na terra. E ele tem a troca da roupa. Ele vai se adaptando. Ele vai se adaptando, exatamente. Então, tem uma frase aqui que eu acho que, enfim, é sobre isso tudo que a gente falou, né? Lá vai o siri subindo ali, atrás de um buraco, ele busca o buraco para trocar de roupa. Ele vai crescer, né? Porque o crescer é inexorável, né? A gente tem que crescer. Como você vai enfrentar e como você vai passar por esse crescimento e como quem já cresceu antes vai ajudar esse que está crescendo agora. Fortaleza para isso, né? Eu acho que aí é que vem, né? Então diz assim, a casca apertada precisa esquecer. E muitas vezes a gente continua dentro da casca apertada, sim, né, escolhendo, entre muitas aspas, que não, na verdade não é escolhendo, mas se suportando aquela casca apertada, porque você tem medo de crescer. E eu me lembro muito de uma frase que é muito usada na minha origem profissional, né? Problema bom é problema resolvido, né? Então, muitas vezes a gente se apega ao problema, né? A casca está te apertando, né? Você sabe que precisa, que aquilo, mas você se apega àquele problema, você não quer crescer, você aceita a casca apertada. Então, como que a literatura pode ajudar? Né? Então você vê que você vai dizer, nossa, mas é a história de um siri. Como é que criança de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos? E ela capta. Ô André, você traz um bioma muito ameaçado que é o mangue, né? Mangue. Entendeu? É importante as pessoas perceberem isso, que não é o mais lindo dos ambientes, mas é um dos mais importantes. Riquíssimo. Não, mas para quem vê de fora, não entende a importância que ele tem, né? Exatamente. Ele tem uma diversidade, uma importância, e eu adoro, né? Eu amo mangue, eu amo os biomas. Marcelo é biólogo, então eu aprendo muito com ele. E o meu filho mais velho, também engenheiro sanitarista, então ele me ensina muito sobre isso. E eu acredito que não tem nada desconectado, né? Tudo em conexão, né? E o mangue é muito, assim, muito especificamente um bioma que conecta muitas vidas, né? Então aquelas raízes, e eu achei belíssimo o trabalho da Veridiana. Veridiana, um beijo, você é maravilhosa.
porque ela estudou. Olha aqui, gente, as raízes aéreas, que coisa maravilhosa, né? Então eu espero que uma criança que nunca tenha ido visitar o mangue, e temos essa vivência. aqui no Rio de Janeiro a gente tem, né, o Complexo Lagunar, Sim. né, de Jacarepaguá, que está sendo, pelo que me consta, parece que está sendo recuperado agora, né? Está tendo um trabalho grande, mas tem assim vários lugares de mangue, gente. Levem suas crianças, elas vão descobrir pássaros, Guaratiba, né? Vão descobrir siris, vão descobrir plantas diferentes, sabe? Cada vez que a gente vê... estamos dando dicas de passeio. Gente, a vida é grande. O mundo é grande, a literatura é grande, a escola é grande, e se a gente tem o coração aberto, a gente consegue ter essa grandeza, né? Com certeza. Agora eu quero fazer uma pergunta para as duas, que é um aspecto que eu valorizo muito dessa relação escritor-escola, que é como é a Salma, como é a Andréia, a percepção das crianças que não existe só o livro, existe o escritor. Eu posso falar um pouquinho sobre isso? Pode. No nosso projeto da escola, eu sempre percebi muito isso, né? A importância, primeiro, de trabalhar, sim, autores renomados, não é? O cânone. Quando você sabe que é uma pessoa muito importante, não é? Na visão da criança ou do jovem, que escreveu aquele texto, mas que ele não vai ter acesso direto. E aí, no dado momento, porque morreu, ou porque realmente não tem o acesso, por N motivos, né? Mas eu pensava por outro lado, a gente tem uma infinidade, são diversos autores magníficos, né? E eu acho que eu tive o presente, acho que o Papai do Céu me abençoou, e foi um presente realmente, eu sou muito grata por isso, eu acho que pelo meu amor à literatura, pela importância que eu sempre dei à literatura na escola, a importância que eu sempre dei para a leitura, de valorizar a leitura, e a gente sabe que isso, não só hoje, mas de um tempo para cá, a leitura ela foi diminuindo, né? À toa que, infelizmente, o nosso país ele é um país praticamente analfabeto, não é? E não nesse analfabetismo de decodificação de símbolos, mas eu falo de um analfabetismo funcional, realmente. Pessoas que sabem decodificar símbolos, mas não interpretam. Não conseguem ler um texto, construir um texto de forma autônoma. E por isso eu sempre achei a leitura muito importante na escola, né? E principalmente a leitura de livros físicos nos últimos tempos. E foi uma briga muito grande, né? Uma briga muito acirrada dentro da escola, não só com alunos, mas com as famílias e com os professores. Por quê? Eu estou falando de uma educação básica. Eu não estou falando de uma educação universitária. Eu tenho uma filha hoje na engenharia química com 24 anos, outra filha na medicina, na UERJ também, com 20 anos. E hoje, se elas leem livros em tablets, em meios digitais, elas são adultas, em níveis universitários. É diferente de você ter uma criança e um jovem que está construindo a relação com a leitura, que vai muito além dessa decodificação. Ela tem a relação com a textura, com o cheiro, com você ter um livro sendo carregado. Isso tudo você envolve a criação de hábitos. E eu sempre valorizei tudo que incluía o livro. Não é? Como que eu chego nesse livro? E isso para a criança, eu sempre achei muito importante que ela tivesse esse acesso, porque a relação que você cria para você estabelecer uma relação de amor com isso aqui, ela precisa passar pelas pessoas. Porque as empresas são feitas de pessoas. E a literatura é também feita por pessoas. Quando uma criança tem acesso a uma história, alguém escreveu isso aqui.
E o que aquela pessoa sentia quando ela escreveu isso aqui? Eles Qual a perguntam. história de vida dessa pessoa? Então isso sempre me incentivava a procurar literaturas que eu tivesse acesso a essas pessoas. E aí eu sempre, não, eu quero adotar um livro na escola que eu consiga que os meus alunos conversem com os autores. Nossa. E eu preciso ter a inclusão no meu projeto de literatura do bimestre, porque é um livro por bimestre, que eu consiga conhecer esse autor, que eu consiga conversar com esse autor, que eu consiga conhecer o ilustrador. O que precisa ser? O que uma criança, e aí a gente entra nas profissões, né? Quem são essas pessoas? Isso é muito distante do livro. Porque o livro, gente, ele cai de paraquedas, né? Imagina uma criança. A criança ela não tem essa condição de abstração. Cai o livro aqui, ó. Opa, eu tenho que gostar disso. E isso é um sentimento que vem da onde? Do nada, não. O sentimento é feito da relação humana. E assim, eu vou complementar, porque já vivi experiências lindas, né? Mas quando a criança pergunta assim, é difícil fazer um livro? Né? E aí eu pergunto, o que é exatamente que você quer saber? Se é difícil o livro se transformar nesse objeto que você está segurando, ou se foi difícil eu escrever as palavras que estão no livro e a pessoa que ilustrou ter ilustrado o que você consegue ver e tocar. Quer dizer, tudo isso, gente, é assim, são trocas tão magníficas, sabe? Aqueles momentos em que a criança te pergunta, mas o que você... Quando uma vez uma criança uma criança muito pequenininha perguntou assim, o que você sentiu quando escreveu esse livro? O que você sentiu? Porque a maioria das vezes eles perguntam, você se inspirou em alguém, né? Em alguma... Você Ideia. já conheceu um siri? Você já pegou um siri na mão? Vamos dizer, né? Falar de siri, eu imagino as perguntas que virão, né? Você conhece alguém parecido com Pedro? Por que você deu esse nome? Sabe? Então são outras aproximações que ampliam muito. E eu devo dizer que a parte que eu mais amo é no final, quando eles vêm abraçar a gente. E eu falo assim, eu recarreguei minha caixinha. A bateria é recarregada. A bateria é recarregada. E quando eles falam assim, você vai escrever outro livro? Você vai vir aqui de novo? Eu vou ver você de novo. Sabe? A pessoa é uma pessoa de, às vezes, 6, 7 anos, nunca te viu antes e vira para você e diz assim, tia, eu te amo. E você pensa, né? Da relação construída, uma relação A relação humana construída por meio dessa história, sabe? E tem um ponto. A escola está faltando. A gente, obviamente, né? A escola também é uma empresa, a escola também tem relações humanas, a escola também prioriza nesse caso, né? E aí, no que eu estava contando, essa relação, mas tem um ponto que a gente sempre pensa que são os resultados, né? Aonde a gente queria chegar com isso na escola? A gente queria chegar num resultado maior em relação à leitura, né? A gente queria sempre, quero chegar em algo que vai além, né? Que vai trazer um resultado palpável, um índice melhor de leitura, uma qualidade melhor a ser medida. E é impressionante. Depois que eu comecei a trazer as relações humanas para perto dos livros na escola, a valorização da literatura pelas crianças na escola aumentou muito. E não só o entendimento das crianças, mas o entendimento das famílias. Então é nítido, você percebe, né? Quando a gente consegue uma interação do autor e com a Andréia e até aqui com a Zit, eu lembro no dia que eu estive nessa sala conversando com o Sandro, que eu falei assim, Sandro, e se a gente criasse um livro que a criança fosse autora junto com
fizesse uma coautoria. Vamos pegar um livro da Andréia, que já é uma autora que eu tenho acesso, e eu quero que eles falam um nome para isso. Eu falei, não sei, pequenos escritores. E a gente, pequenos escritores. E o Sandro fez, eu lembro que foi aqui na ZIT, que foi o nosso primeiro modelo, a gente criou um livro, né, onde o aluno teria a condição, e é uma atividade que a gente faz muito na escola, de reescritura, né, da obra, só que a gente tinha um livro onde a criança ia se sentir o autor também. E foi, assim, uma experiência incrível. Hoje a gente faz esse projeto com inúmeros livros, não é? Mas eu centro... Esse aqui é o exemplar original da Andréia e esse é o exemplar dos pequenos escritores. Por favor, Saulo, o pessoal então, perceber como é um material que tem... Abre, Andréia, por favor, a página 9. Então, a Andréia, a primeira trabalhada na escola, o material que ela criou, né, que a autora criou, e aí sempre eu faço a visita da Andréia e tem aquele trabalho todo com o autor, fala da criação do livro, eles têm N curiosidades, tudo bem, mas eles têm a oportunidade de, na versão deles, não é, de desenvolver o próprio contexto, a própria história. Então não é só criar um final diferente, né? Eu tenho a oportunidade de fazer uma cocriação com a autora. E essa aproximação, assim, os nossos resultados são magníficos. E eu, aqui de cadeira, posso falar que é um trabalho, além de muito bonito, que traz essa emoção para a Andréia, não é? Que também é muito importante essa questão da relação humana que eu trouxe no início, mas traz também o resultado para a escola como um todo. mensuração. Né? A gente tem como mensurar todo esse trabalho do projeto de literatura, que muitas vezes as pessoas falam que não tem como mensurar. E tem como mensurar. Não é? A gente faz as provas de leitura, a medição de quantas palavras lidas por minuto. Então, isso tudo você vê um crescimento do vocabulário, da cadência de leitura, da interpretação, que vai ser o final de todo esse trabalho. Então, assim, não é um trabalho sem limite. Eu acho que a gente ficaria aqui em várias lives, não é? Falando sobre isso, que é um assunto que não tem fim. Não fala só sobre adaptação. E olha, então vocês já estão convidadas para a próxima live. Com certeza. Vai ser o episódio 2. Só para falar dessa experiência. Olha isso, daqui a pouco estaremos aqui no episódio 20º, né? Sem episódio. É a coisa mais linda, a criança sendo protagonista da sua própria história. Isso muda tudo, né? Exatamente. Saula, obrigada por você trazer Eu que tanto agradeço. para nós aqui. Gente, agradeço Obrigada. terminando o nosso o nosso Zitcast. o nosso Zitcast com as maiores energias aqui positivas em relação à leitura, à percepção da leitura, Ao início do ano. Ao início do ano, a Aos adaptação, inícios. exatamente, Aos inícios. as adaptações contínuas. Aos começos e recomeços. Exatamente. E queria agradecer muito a Saula, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Portas a oportunidade. abertíssimas. E minha querida Andréia, nossa autora best-seller. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Natan. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Curiosamente, acabo de Que encontrar. grande felicidade, né, Maria? Olha, A grande minha, felicidade. quando eu cheguei e falei, tem uma autora aqui que eu conheci, porque eu sou caça-autor, né? Tem uma autora aqui que eu conheci, Sandro. O André, procura Zite. Quem sabe a gente vai fazer um livro lá na Zite? Foi, agora são Você lembra disso? 7, né? Aqui, uma menina do 2º ano. Você ama muito ser escritora e escrever livros? Lindo. É isso, né, gente? certeza. Nós amamos escrever e amamos saber que as crianças E é amam por aí, ler. né? É por aí. Eu acho que o celular aí sendo proibido pelo nosso presidente, com várias ações, não é? Sim. De escola de pais para orientar os pais, como eles devem agir, não é? Em relação a N questões também, vários assuntos. A gente tem um programa lá na escola também sobre isso.
São Vamos muitos acolher, né? temas a serem debatidos, mas é isso que você está falando. É isso. A base disso tudo é exatamente o que a gente está conversando aqui, são as relações humanas. Sim. Esses abraços, Que né? precisam ser resgatadas. A gente, com essa proibição, eu trouxe isso, por quê? Porque a gente, muitas vezes, vai nos restaurantes, a gente vai no recreio escolar, o que a gente vê? Via, né? Na escola, via. No É. restaurante, acho que a gente vai continuar vendo. Por um tempo só. Se Deus quiser. Mas, assim, ó, pessoas que não estão conectadas. Entre si, Entre si, né? enquanto seres humanos. É isso. É a humanidade, né? E vai se perdendo a humanidade, com acho que a literatura, esse bate-papo, isso resgata esses momentos. Então, quero agradecer a oportunidade, a Zite, a Andréia, que convidou para esse bate-papo. E agradecer, não é? Quem vai estar nos ouvindo agora ao vivo. Eu, infelizmente, não fiz a divulgação com antecedência, mas vai ficar gravada. Mas Sim, Então, com certeza, depois. a gente vai espalhar aí a nossa conversa, o nosso bate-papo, e eu acho que a gente vai contribuir, não é? Para diversas pessoas. E esperamos também que as pessoas contribuam conosco, não é? Se quiserem enviar algum comentário, alguma sugestão, Serão alguma muito bem-vindas. dúvida, não é? Alguma troca. Quem trabalha em escola, quem trabalha com literatura e quem trabalha com editora, está sempre aberto para ouvir, para aprender. Nós somos seres aprendentes. Adoro. Não é? Então, muito obrigada e estou à disposição para ajudar no que for possível. Beijo, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. E